Eu sou do estado do Paraná, onde o projeto de educação da direita tem vigorado e mostrado como é ruim para os trabalhadores. Inclusive, a militarização das escolas conta com, no mínimo, 14 denúncias de assédio sexual contra as estudantes paranaenses. Desses militares que demoraram e muito para serem afastados do convívio dessas estudantes. Esse é o modelo de militarização das escolas, onde sim, tem censura, onde sim, inclusive, Luna, nos colégios cívico-militares, os estudantes não podem ir com cabelo solto, não podem ir com cabelo black power, não podem pintar o cabelo, não pode usar piercing, pintar a unha. Que liberdade é essa? Um projeto que é fracassado e que tem adoecido e muito os estudantes brasileiros, mas principalmente os nossos professores. Só no estado do Paraná, nós temos cerca de 20% dos professores em estado de sofrimento mental. Isso dá mais ou menos 8,800 mil professores, 8,800 mil professores que estão afastados da sala de aula por estarem com sofrimento mental. E sobre a privatização, isso não passa de um mecanismo para transferir dinheiro público para a rede privada e investindo menos na educação pública. Porque veja só, Luna, o estado do Paraná hoje conta com várias escolas privatizadas. Foram feita consulta em 117 escolas, só 11 apoiaram ser privatizadas. Não deu quórum em 70, mas ainda assim o governador privatizou 82 escolas, não sendo nada democrático, não respeitando a vontade da comunidade escolar. E sabe o que acontece? Antes as escolas tinha, uma escola de 1.000 estudantes, tinha R$10 mil de fundo rotativo para administrar a escola. Agora, a empresa privada, tendo os mesmos 1.000 estudantes, tem mais de 1 milhão. Aonde que está indo esse dinheiro se não está sendo investido na educação, se não tem mudança na infraestrutura? Veja, nós temos sim um projeto e uma saída brasileira. E é importante que a gente tenha soluções brasileiras, porque os outros países não têm a nossa herança colonial, não sofrem os mesmos problemas que o Brasil e, na sua grande maioria das vezes, são muito menores que o Brasil. Às vezes não dá o tamanho do estado do Paraná. É por isso que nós precisamos de um projeto nacional. E nós temos esse projeto que já deu certo, Luna, que são os Institutos Federais de Ensino, onde a educação é emancipadora e não tem redução de currículo, porque essa redução de currículo só serve para os estudantes pobres. Nas escolas particulares, continua tendo ensino de sociologia, filosofia, geografia, história. Nós defendemos, através dos institutos federais, que a educação seja integrada, que seja ensino, pesquisa e extensão, que tenha incentivo a estágio, a iniciação científica, a tecnologia. E nós temos os nossos estudantes dos institutos federais liderando projetos científicos, liderando inovação tecnológica, mas principalmente mostrando a diferença que faz a interiorização da educação pública e a diferença que faz ter educação de qualidade para os nossos estudantes. Para nós, educação é desenvolvimento social. Para a direita, educação é vista como um negócio. Privatização das escolas, escolas cívico-militares, desmonte na educação, perseguição de professores, plataformização, que diminui a qualidade do ensino. Querem retirar até história e filosofia do currículo. Então, querem atacar, de fato, a educação. Então, nós estamos lutando por uma educação emancipadora. E por isso que a gente fala que o governo Lula foi o que mais fez pela educação, os governos de esquerda. 18 universidades federais, 178 novos campi, né, do governo Lula. A gente teve 100 novos campi anunciados de Instituto Federal, Pé de Meia, Enem, SISU, cotas raciais e sociais, para a gente fazer esse processo de reparação histórica. Agora, vir aqui e falar, não entender a história do Brasil, realmente fica muito difícil. 500 anos de exclusão e agora, com os governos do PT, nós podemos discutir a inclusão da educação e da sociedade para que a gente possa avançar nas nossas políticas. Educação, para nós, é coisa séria e não é negócio, assim como o FEDER faz, tanto no estado do Paraná quanto e agora, né, que foi uma coisa ruim que o Paraná trouxe para nós, agora aqui no estado de São Paulo.
Homeschooling, voucher, todos esses nomes é para a gente sucatear e desmontar a educação. Mas nós estamos lutando, o movimento estudantil, as entidades, os professores, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Inclusive, estamos de olho no Brasil Paralelo, que está invadindo a escola para filmar de forma criminosa as crianças na tentativa de fazer alguma discussão sobre educação. Bem, baseado na lógica aqui da nossa colega, a gente tem que extinguir o SUS, né? Devido aos erros médicos que acontecem, tantas pessoas que ficam aleijadas, mutiladas com problema, desenvolvem infecção. Logo, portanto, a gente tem que extinguir o SUS. Essa não é a minha posição. Isso significa que também deve servir tal lógica para o caso das escolas militares. Não é porque existem determinados problemas, não é porque existem disfuncionalidades que existem problemas intrínsecos às escolas militares. E eu tenho dados aqui para comprovar que existem sim benefícios nessas escolas. O PECIM, que é o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, foi um programa feito em 2019 para aumentar a nota baixa no IDEB, ou seja, em escolas de educação básica. E veja bem, nós temos alguns mitos aqui, tá, em relação a isso, que é confundir que escolas cívico-militares necessariamente vão substituir os professores, os diretores por militares. Não. Na verdade, eles vão apenas fiscalizar a escola. Outra coisa, os alunos não eram selecionados. Todas as escolas que aderiram ao programa selecionavam todos os alunos. Fizeram uma pesquisa com um método sobre a satisfação desse programa do PECIM e 82% concordaram que a violência física reduziu, 75% concordaram que a violência verbal também diminuiu, 82% afirmaram que a violência patrimonial se reduziu. E os alunos, será que eles gostaram disso? Pois então, por incrível que pareça, ficaram mais satisfeitos com a escola, 74,8% ficaram mais satisfeitos com a escola e 72,5% se sentiram mais respeitados. Os professores também gostaram, eles disseram que aumentou a pacificação nas escolas, 46% dos professores eram a favor no início e depois do programa subiu para 70%. E os pais também gostaram. Ah, e claro, a evasão também reduziu em quase 80%. Então veja que o problema não é intrínseco ao modelo das escolas cívico-militares e se existem problemas, evidentemente, eles devem ser fiscalizados e solucionados. Outra coisa, a nossa colega comentou que determinados países eles não tiveram os mesmos problemas que o Brasil teve. Gente, o Brasil tem 500 anos e nós temos problemas extremamente básicos e antigos que não são resolvidos até hoje. Se nós formos considerar hoje, o Vietnã está melhor em educação do que o Brasil, em português e matemática, muitíssimo acima, e eles passaram por uma terrível guerra nos anos 80. Terrível guerra do Vietnã, em que o país foi completamente arrasado e hoje está educacionalmente à frente do Brasil. Nos anos 50, Singapura estava atrás do Brasil, a China e a Coreia do Sul. Todos eles passaram na nossa frente. Por que não copiar o modelo desses lugares que demonstraram que realmente surtem efeito, que beneficiam e que fazem com que os alunos verdadeiramente aprendam? Ah, mas é que o Lula criou tal escola, criou tal universidade. Olha, vamos considerar que eleitoralmente isso também é muito oportuno e conveniente. É muito fácil para inflar números. E é isso que eu pergunto mais uma vez. Se isso fosse comprovado que, de fato, as escolas cívico-militares têm sim a capacidade de melhorar o ensino dos alunos, torná-los mais disciplinados, reduzindo a evasão escolar e melhorando, inclusive, a sensação de bem-estar dentro das salas de aula, por que não aprová-los em determinados pontos específicos onde há mais indisciplina e baixa performance? Eu gostei muito da fala da deputada, que ela falou que ela vem de um estado em que é laboratório da direita e por isso ela pode falar, né? Então, assim, como eu venho de um estado que é laboratório de uma gestão petista, então eu tenho propriedade para falar também, até mesmo porque eu fui aluna do ensino público nas gestões de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, que hoje é o governador da Bahia, como secretário de Educação. E aqui eu vou trazer um dado, por exemplo, a Bahia hoje é o segundo maior estado em índice de abandono escolar no ensino médio. E eu sei que vocês não gostam de falar do crime organizado, mas assim, um dos principais motivos também é com relação à guerra de facção perto da escola. Então as aulas precisam ser suspensas. E aí o aluno pensa, eu vou para a escola e vou morrer, vou perder a minha vida? Melhor abandonar a escola e continuar vivo. Outro dado muito importante é que somente 3%
100% dos estudantes do ensino médio da Bahia petista terminam os estudos sabendo matemática básica adequada. Então, mais uma vez, eu pergunto com relação ao laboratório petista na Bahia, o que as parlamentares têm de imediato para melhorar os índices educacionais do ensino básico, tá? Da minha Bahia.